Quando não está fazendo uma venda, está torrando e empacotando os amendoins em saquinhos. Ele é um dos que constitui o grande exército dos 95% que não tem objetivo definido de vida. Ele vende amendoins não porque gosta desse trabalho, mais do que qualquer coisa, mas porque nunca sentou e pensou em um objetivo definido que lhe trouxesse maior retorno por seu trabalho. Ele está vendendo amendoins porque está à deriva no oceano da vida. E uma das tragédias de seu trabalho é o fato de que a mesma quantidade de esforço que coloca nele, se direcionando a outros rumos, traria grandes retornos. Outra tragédia do trabalho daquele homem é o fato de que ele inconscientemente está fazendo uso da autossugestão, mas em sua própria desvantagem. Sem dúvida, se seus pensamentos pudessem ser retratados, não haveria nada na imagem exceto um torrador de amendoins, alguns saquinhos de papel e uma multidão comprando amendoins. Esse homem poderia sair do negócio de amendoins se tivesse visão e ambição para imaginar-se em um negócio mais lucrativo e perseverança para manter essa imagem na mente, até ela influenciá-lo a dar os passos necessários para entrar em um negócio mais lucrativo. Ele coloca esforço suficiente no trabalho para obter retorno considerável, caso esse esforço fosse direcionado à realização de um objetivo definido que oferecesse maior retorno. Um de meus amigos mais próximos é um dos escritores e oradores mais conhecidos do país. Há mais ou menos 10 anos, ele vislumbrou as possibilidades da autossugestão e começou imediatamente a aproveitá-las e colocá-las em prática. Ele elaborou um plano para a aplicação que se provou muito eficaz. Naquela época, ele não era nem escritor nem orador. Toda noite, antes de dormir, ele fechava os olhos e via, em sua imaginação, uma longa mesa de reuniões, na qual colocava certos homens bem conhecidos, cujas características desejava absorver para sua personalidade. Na extremidade da mesa, ele colocava Lincoln e nas laterais, Napoleão, Washington, Emerson e Albert Hoover. Então começava a conversar com essas figuras mais ou menos da seguinte maneira: Lincoln, desejo desenvolver, em meu caráter, as qualidades de paciência e justiça, para com toda a humanidade, e o senso de humor sagaz, que eram suas características marcantes. Preciso dessas características, qualidades, e não ficarei contente enquanto não desenvolvê-las. Washington, desejo desenvolver em meu caráter as qualidades de patriotismo, autossacrifício e liderança, que eram suas características marcantes. Emerson, desejo desenvolver em meu caráter as qualidades de visão e capacidade de interpretar as leis da natureza escritas nas rochas das paredes de prisão, nas árvores a crescer, nos riachos a correr, nas flores a desabrochar e nos rostos das criancinhas, que eram suas características marcantes. Napoleão, desejo desenvolver em meu caráter as qualidades de autoconfiança e capacidade estratégica para dominar obstáculos, tirar proveito dos erros e desenvolver forças da derrota, que eram suas características marcantes. Hoover, desejo desenvolver aptidão para igualar e até mesmo superar sua capacidade de se expressar em linguagem clara, concisa e contundente. Noite após noite, por muitos meses, meu amigo viu aqueles homens sentados ao redor da mesa de reunião imaginária, até finalmente ter gravado as características marcantes em seu subconsciente, com tanta clareza que começou a desenvolver uma personalidade que era uma combinação daquelas personalidades. A mente subconsciente pode ser comparada a um imã, e quando está vitalizada e completamente saturada com qualquer objetivo definido, tem uma tendência decidida de atrair tudo que seja necessário para o cumprimento desse objetivo. Semelhante atrai semelhante. O que você vê, e você pode ver a evidência dessa lei em toda a folha de grama e toda árvore que cresce. A bolota do carvalho atrai do solo e ar os elementos necessários para crescer como uma árvore. Nunca nasce uma árvore que seja parte carvalho e parte álamo. Todo grão de trigo plantado no solo atrai os elementos para crescer como uma haste de trigo.
Jamais ocorre o erro de crescer aveia e trigo no mesmo talo. Os homens também estão sujeitos à lei da atração. Vá para a zona de pensões baratas de qualquer cidade e lá encontrará pessoas da mesma inclinação mental. Por outro lado, vá a uma comunidade próspera e lá encontrará pessoas da mesma inclinação mental. Homens bem-sucedidos sempre procuram a companhia de outros bem-sucedidos, enquanto os que estão em dificuldade sempre procuram a companhia daqueles em circunstância semelhante. A miséria adora a companhia. Tão certo quanto a água busca o nivelamento, o homem busca a companhia daqueles que possuem status financeiro e mental igual ao seu. Um professor da Universidade de Yale e um vagabundo analfabeto nada têm em comum. Ficariam infelizes se obrigados a permanecer juntos por qualquer período de tempo. Óleo e água se misturam tão facilmente quanto homens que não têm nada em comum. Tudo isso nos leva a uma afirmação: você atrairá pessoas que se harmonizem com sua filosofia de vida, querendo ou não. Sendo isso verdade, você consegue ver a importância de vitalizar sua mente com um objetivo principal definido, que atrai pessoas que irão ajudar e não atrapalhar. Suponha que seu objetivo principal definido esteja muito longe de sua atual condição de vida, e daí é seu privilégio, ou melhor, deve ser seu dever, ter metas elevadas na vida. Você deve a si e à comunidade onde vive definir um alto padrão para si mesmo. Existe muita evidência para justificar a crença de que nada dentro do razoável está além da possibilidade de realização pelo homem cujo objetivo principal definido foi bem desenvolvido. Alguns anos atrás, Louis Victor Eitinge foi sentenciado à prisão perpétua na penitenciária do Arizona. Na época, ele era um homem mau, segundo admitiu. Além disso, acreditava-se que morreria de tuberculose dentro de um ano. Nunca diga ao mundo que você pode fazer. Mostre. Se alguém já teve motivos para se sentir desencorajado, esse alguém era Eitinge. O sentimento público contra ele era intenso, e Eitinge não tinha um único amigo no mundo para vir oferecer encorajamento ou ajuda. Então aconteceu uma coisa em sua mente que trouxe de volta a saúde, derrotou a temida peste branca e por fim abriu os portões da prisão e lhe devolveu a liberdade. O que foi essa coisa? O seguinte: ele decidiu acabar com a peste branca e recuperar a saúde. Isso foi um objetivo principal definido. Menos de um ano após a tomada da decisão, ele já tinha vencido, e então ampliou o objetivo principal definido, decidindo ganhar a liberdade. Em pouco tempo, as paredes da prisão derreteram-se. Nenhum ambiente indesejável é forte o bastante para deter a pessoa que entende como aplicar a autossugestão na criação de um objetivo principal definido. Tal pessoa pode lançar fora os grilhões da pobreza, destruir os germes da doença mais mortal, erguer-se de uma condição de vida humilde até o poder e a abundância. Todos os grandes líderes baseiam a liderança em um objetivo principal definido. Seguidores são seguidores dispostos quando sabem que o líder é uma pessoa com o objetivo principal definido e coragem para respaldar o objetivo com ação. Até mesmo um cavalo teimoso sabe quando um cavaleiro com um objetivo principal definido toma as rédeas e cede a esse cavaleiro. Quando um homem com um objetivo principal definido passa por uma multidão, todos saem para o lado e abrem espaço para ele, mas deixa um homem hesitar e mostrar por suas ações que não tem certeza de qual caminho quer seguir, e a multidão pisará nos seus pés e se recusará a sair 1 centímetro do caminho. Em lugar algum, a falta de um objetivo principal definido é mais perceptível ou mais prejudicial que no relacionamento entre pais e filhos. As crianças percebem muito rapidamente uma atitude vacilante dos pais e tiram vantagem disso com grande desenvoltura.